A tarde desta sexta-feira reservou 4 grandes notícias para o Grêmio de dentro do CT Presidente Luiz Carvalho, visando as próximas partidas do Grêmio e também o confronto de domingo. Além disso, a gente vai falar também sobre um jogador que deve, infelizmente, ficar de fora dessa partida importante que o Grêmio tem na manhã de domingo contra o Vitória da Bahia. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal. Antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo porque é muito importante pra gente, tá bem? E vamos lá, tá? Sem mais delongas, vamos falar sobre essas notícias importantes que a gente recebeu nessa sexta-feira. E eu começo falando sobre 2 retornos que vocês me perguntam muito, tá? E o primeiro deles é Riquelme, que já vem trabalhando com bola, tá na transição física, naquela última etapa de transição, e a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, já deve começar a treinar com o grupo de jogadores e voltar a ser uma opção dentro do cenário do Grêmio, dentro do cenário do Mano Menezes, pode ali começar a voltar a ser relacionado, e é um cara que é muito bem visto internamente. Inclusive eu estava há pouco tempo atrás em live com o César Cidade Dias e com o Jeremias Werneck, e o Jeremias trouxe uma informação a respeito do Riquelme que é bem importante, tá? Dentro da hierarquia dos meias, o Riquelme é muito bem visto. Diria que acima do Monsalve, a informação que ele traz, e a gente pode colocar aqui até uma outra pitada, colocando ele inclusive acima do próprio Cristaldo, dentro da ideia do Mano Menezes. O Riquelme é bem visto nesse cenário, então o retorno dele é muito importante dentro das relações que a gente tem para a partida e até como o Mano pretende montar os próximos times do Grêmio, então é importante esse retorno do Riquelme, tá? O segundo é Miguel Monsalve, que está há muito tempo fora, a gente falou sobre isso, a gente vinha desenhando o retorno do Monsalve para início de outubro, e isso deve se antecipar pelo menos um pouquinho, tá? Pelo menos mais 2 semanas para que Riquelme volte já a trabalhar normalmente com o grupo de jogadores, então a gente vai ter aí a parte da transição física do Monsalve agora, o que está passando pelo Riquelme, e aí depois, a partir ali do início de outubro, ele já pode treinar normalmente com o grupo, que era o que a gente se esperava antes que ele voltasse a treinar com bola. Então vai antecipar um pouquinho ali o retorno do Monsalve, não é muita coisa não, mas a gente já tem uma ideia de 2 semanas o prazo para que o Monsalve fique à disposição e volte a treinar normalmente. Um prazo interessante, um jogador que vai ser útil aí também nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ele que, na minha visão, tem muito a agregar ao clube, principalmente jogando ao lado de William, Arthur, Cuéllar, enfim. E aí vão as 2 principais notícias, tá? Eu coloco aqui primeiro Carlos Vinícius, que também deve voltar antes daquilo que se imaginava. O Grêmio pensava no retorno do Carlos Vinícius para depois da data FIFA, só lá no jogo contra o São Paulo na Arena. Porém, existe hoje um trabalho e uma preparação por parte do Grêmio para que ele retorne na partida contra o Bragantino no outro domingo. O Grêmio joga contra o Vitória, meio de semana contra o Santos, lá na Vila Belmiro, e depois, no outro domingo, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Esse é o tempo, essa é a ideia que o Grêmio prepara para o retorno do Carlos Vinícius, um pouco antecipado também, mas já seria muito interessante. O Grêmio que no momento tem só o André Henrique, então tá aí, tá posto o prazo que o Grêmio trabalha para o retorno do André Henrique. Quem deu essa informação foi o próprio Alexandre Rossato em entrevista à Masper TV, tá? Importante também. E aqui, 2 informações aí se tratando mais sobre o jogo de domingo. Uma positiva e uma negativa. Eu começo falando sobre a positiva, tá? Porque está confirmado. Informação que o Jeremias confirmou em live e o César Cidade Dias também trouxe pra gente em live, e eu consegui também nos bastidores algo relacionado a isso. O William está apto pro jogo e deve jogar como titular do Grêmio no domingo contra o Vitória. A gente fez um vídeo ontem no canal falando sobre os bastidores de como é tratado internamente a situação física do William e do Marcos Rocha, de que eles não vão conseguir aguentar essa sequência pesada, e em alguns jogos eles devem ficar de fora, e aí, né, pelo menos para esse domingo, o William está confirmado. Sobre o Marcos Rocha, ainda não consegui uma confirmação, assim que eu tiver eu trago para vocês, mas nesse momento o William sim vai para o jogo de domingo, tá dentro do planejamento do Grêmio a partida contra o Vitória no cenário do William, tá? Mas o Grêmio terá uma baixa importante e que deve mudar alguma perspectiva, pelo menos dentro da ideia de time. Cuéllar não treinou normalmente e a chance dele estar na partida é muito baixa. Pelo menos também é o que a gente tem recebido, conversando com algumas pessoas nos bastidores. Ele não treinou com um grupo de jogadores ainda essa semana, e ontem ficou na academia, hoje também não treinou com os jogadores, então o Cuéllar tem uma chance muito baixa de estar na partida de domingo, que daria a vaga ali provavelmente para o Dodi
ocupar essa parte do meio campo, ou quem sabe até mesmo o Noriega voltar a ser titular, e aí de repente a gente ter o Gustavo Martins na zaga novamente, o Gustavo que também briga por posição, e aí, claro, no lugar do Marcos Rocha, que também é dúvida, o Mano Menezes aí com quebra-cabeça para tentar montar o time, mas de momento o que a gente tem é isso. William confirmado, Cuéllar praticamente fora e esses retornos aí importantes de Riquelme, Monsalve e Carlos Vinícius. Eu quero que tu deixe teu comentário em relação a isso. Quem tu acha que é mais importante estar no domingo? William, Marcos Rocha, Cuéllar? Vai fazer muita falta? Deixa aí pra mim. Beijo!